Se aos meus 23 anos me falassem como seriam os meus próximos 11 anos, eu jamais iria imaginar que eu iria suportar. Meu nome é Carla Gama, eu sou fundadora do Poder do Presente e eu jamais estaria aqui gravando esse vídeo para você se não fosse tudo que eu vivi. Meu pai era novo, tinha 52 anos e, ao contrário de muitos homens, era um cara que se cuidava. E de repente, da noite para o dia, ele teve uma convulsão e ele nunca tinha tido. E ele não parou de ter. Ele começou a ter convulsões uma atrás da outra. E então ele teve que ser internado e foi sedado, entrado em coma induzido. E ele ficou 4 meses no CTI, em coma induzido, e virou caso de estudos dentro do hospital, porque ninguém sabia o que ele tinha, ninguém descobria de onde que estavam surgindo essas convulsões. Até que no final de 4 meses ele faleceu. Um ano depois, eu, meu pai e minha mãe éramos muito unidos e aí eu fiquei doida com a minha mãe, né? Fiquei querendo meio que substituir meu pai para minha mãe. E até o momento que eu vi que isso não estava sendo bom nem para mim nem para ela. Então, eu e meu marido, na época namorado, a gente tinha uma vontade muito grande de imigrar para o Canadá. Só que com o falecimento do meu pai, a gente viu que não dava para fazer isso, porque eu era filha única e a minha mãe também não poderia ir com a gente porque ela tinha os cuidados com a minha avó. Então, naquele momento que eu me vi fazendo a minha mãe ficar dependente de mim e eu também não estava ficando bem com isso, a gente resolveu passar uma temporada no Canadá. E aí, quando a gente estava lá, um mês depois que a gente chegou, a minha avó começou a passar mal e ela faleceu. E aí, naquele momento, aconteceu aquela dúvida, volta ou não volta, e minha mãe resolveu, falou para mim, não, Carla, não precisa voltar. E aí, depois do tempo que a gente estava lá, a gente viu que a gente poderia, então, naquele momento, vir para o Canadá e convidar a minha mãe para vir com a gente, porque ela já não tinha mais a minha avó para cuidar. E aí, quando a gente retornou ao Brasil, ela topou ir com a gente e a gente começou a ver os trâmites da imigração. E aí, a gente vendo os trâmites da imigração, a gente descobriu que o meu noivo estava com um câncer linfoma não Hodgkin bastante agressivo. E aí ele começou um tratamento, né, um tratamento bem intenso de quimioterapia durante 1 ano. E naquele 1 ano, a avó dele também foi descoberto um câncer de bexiga. A avó dele já era idosa e ela não resistiu, ela faleceu. E o meu marido fez um transplante de medula, ficou bom, tá ótimo até hoje. E aí a gente prosseguiu a nossa vida, a gente casou, até que foi a minha vez. Eu descobri um câncer de tireoide. Só que naquele momento eu já estava escolada, né? Depois dessa situação toda, eu já sabia que aquela doença não estava ali por um acaso, né? Você acha que a doença está aí por um acaso só para te fazer sofrer? Eu tinha certeza que a doença não estava ali só para me fazer sofrer. Ela queria realmente me mostrar alguma coisa, me dizer alguma coisa, me alertar sobre alguma coisa. Eu já sabia disso. Então, eu comecei a fazer um processo interno de análise. E percebi que é muito curioso, né? Porque as coisas que acontecem na nossa vida têm esse motivo de ser. E eu estava trabalhando já numa pegada de trabalho de 16 horas semanais, sábado, domingo. Eu não tinha momento de descanso, eu não tinha momento para mim. E estava deixando coisas importantes, como o cuidado com a minha família, com o meu marido, de lado. Eu via que eu colocava todo o meu vazio, né, um vazio que eu tinha dentro de mim, dentro do trabalho. E a doença veio para me mostrar, era como se Deus falasse assim para mim, Carla, fica aí que você precisa descansar. Porque eu andava de uma parede a outra do meu quarto e eu ficava cansadíssima. Eu ficava praticamente de cama, né? Então era como se eu realmente precisasse daquele momento de descanso. E a outra coisa que aconteceu, muito curiosa, foi que com a cirurgia da tireoide e também eu estava com metástase no pescoço, para cima e para baixo do pescoço, o cirurgião teve que mexer bastante nas minhas cordas vocais. E eu fiquei 4 meses sem voz, sem falar.
E aí, naquele momento, eu percebi que, na realidade, eu já estava há anos sem voz. Há anos que eu não me expressava, que eu não transmitia as coisas que eu tinha vivido para as pessoas, eu não transmitia aquilo que eu queria transmitir para as pessoas. E, principalmente, eu tinha deixado de fazer algo que eu amava, que era cantar, que eu cantava com meu pai, e depois que ele faleceu, eu não cantava nem no chuveiro. Então eu tinha deixado para lá coisas que eu gostava de fazer. E foi esse momento que eu me liguei disso, e eu signifiquei tudo isso. E aí, quando eu fiquei boa, eu voltei a trabalhar, e por incrível que pareça, eu retornei ao meu padrão de antes. Eu retornei a trabalhar 16 horas semanais, sábado e domingo. E aí, um mês depois que eu voltei a trabalhar, a gente descobriu que a minha sogra estava com câncer de ovário e peritônio. Naquele momento, era mais um baque, né? E eu voltei ao meu ritmo, né? Ela começou um tratamento bastante intensivo, e um ano depois é que eu me dei conta que eu tinha voltado ao meu padrão anterior, que eu tinha voltado ao ritmo de trabalho. E eu sabia que até o meu trabalho não fazia sentido para mim. Eu já sabia isso desde a faculdade, desde o início da faculdade eu sabia. Eu sabia que eu não estava vivendo a minha missão. Naquela época eu não chamava de missão, não sabia que era isso. Mas eu sabia que aquilo tudo não fazia sentido para mim. E aí eu contratei uma coach para me ajudar a me entender o que estava acontecendo, qual era o sentido da minha vida. E aí a gente descobriu que eu amava era ajudar as pessoas. Eu já fazia isso num trabalho voluntário, numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, nos fins de semana, mas não fazia isso nas minhas 40, 50, 60 horas semanais. E eu sentia que eu precisava fazer isso também profissionalmente. E através desse processo eu descobri que eu poderia também ser coach, e essa seria uma forma de eu ajudar as pessoas. E aí, assim como eu me descobri, o primeiro momento eu comecei a trabalhar como coach de carreira e missão de vida, porque eu queria também ajudar as pessoas a se descobrirem profissionalmente. E aí, trabalhando durante 2 anos na área, em junho de 2018, a minha sogra começou a piorar. Ela já estava há quase 3 anos e meio de tratamento, ela começou a piorar. Só que naquele momento eu já tinha ferramentas para ajudar ela. Eu já trabalhava com desenvolvimento humano. E aí eu iniciei um trabalho junto com ela de meditação, PNL, para ajudar ela a passar por aquele momento de uma forma mais amena, com menos sofrimento. E um mês depois ela faleceu. Bom, passado meu luto, eu percebi que nada daquilo que eu tinha vivido não era por um acaso, e que aquilo não devia ficar só ali, somente ali, com a minha experiência guardada para mim e para minha família. Eu vi que tudo que eu tinha vivido e como eu lidei com a doença e como eu ajudei as pessoas à minha volta a lidar com a doença deviam servir também para todas as pessoas. Então, o que me dói hoje é ver as pessoas se entregando para a doença, sofrendo por essa doença. E eu sei que você pode muito mais. Eu sei que a força está aí dentro de você. Se você olhar para o seu interior, se você der esse mergulho para dentro de você, você vai ver o quanto que você tem essa força. E essa força vai fazer você lidar melhor com a doença e reduzir esse sofrimento. Né? Quando eu falo parar de sofrer, não quer dizer que a doença, né, não vai trazer a dor para você, mas quer dizer que você vai saber lidar melhor com as suas emoções e com esse sofrimento, e que isso consequentemente vai fazer você trazer para o seu corpo essa confiança, essa melhora, e o seu corpo vai responder. E assim nasceu o Poder do Presente, um acompanhamento profissional para ajudar as pessoas com câncer a olharem mais para a vida delas, para que elas não tenham medo do futuro e se concentrem no momento presente. Quem recebe o diagnóstico do câncer
sente como se o chão se abrisse, como se ela caísse num abismo. E depois de passado esse tempo, os questionamentos começam a vir, os medos e as preocupações. O que acontece é que a pessoa está mais presente. Ela parou de viver no piloto automático e ela se dá conta de que um dia ela pode morrer. E sem perceber que isso poderia acontecer a qualquer momento. Todos nós vamos morrer um dia. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente daqui a 1 hora, daqui a 1 minuto. Então, aproveite essa doença para você olhar para dentro de você. A doença não está aí só para te fazer sofrer. Ela não apareceu por um acaso. Ela está querendo te mostrar algo para que você tenha uma vida melhor. Para que você olhe mais para você e veja o que você precisa para melhorar na sua vida, para fazer com que você se ame mais ou ame mais as pessoas ao seu redor, para você fazer algo que faça sentido para você. Sabe qual é a minha vontade? Pegar as pessoas e falarem assim: faça tudo o que for possível por você, para que você tenha uma vida melhor. E eu tenho vontade de falar isso para todo mundo, porque todos nós temos alguma dor, algo para ser curado dentro de nós. Uma rejeição, um relacionamento mal resolvido, falta de amor próprio, algum medo. Todos nós estamos aqui nesse planeta para evoluirmos com os nossos desafios. Não é à toa que eles aparecem na nossa vida sem ser convidados. Mas somos nós que damos o sentido que a gente quer dar. Somos nós que damos o peso para eles que a gente quer dar. Somos nós que olhamos e vemos se a gente quer dar um sentido que fortaleça a gente ou um sentido que deixa a gente para baixo. E eu sempre falo para os meus clientes, para os meus pacientes: escolha dar um sentido que te fortaleça, que faça você evoluir, que faça você crescer e melhorar a sua vida. E é isso que nós fazemos no Poder do Presente. Nós oferecemos diversos serviços para quem está disposto a ser protagonista da sua história e colaborar com a sua vida, como treinamentos online, atendimentos presenciais e online, serviços, porque eu não quero ver mais ninguém se entregando para essa doença. Eu sei que todos nós, eu e você, podemos ter uma vida com muito mais sentido no momento presente. E o primeiro passo é querer tornar isso possível.